Nós temos duas notícias que vêm da zona do euro, elas são diferentes, mas em algum ponto estão intercaladas. E para que a gente possa entender esse ponto de intersecção, eu convido para essa conversa o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador da Universidade de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor Vitélio, sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu queria começar com a Alemanha. A gente falou de França, Alemanha, mas seguindo uma ordem inversa, vamos falar de Alemanha? Copo meio cheio. A inflação anual da Alemanha ficou um pouquinho abaixo do que havia sido divulgado no mês passado, porém um pouquinho acima do que era projetado pelo mercado, ficou em 2,2. Houve um ajuste de 0,1 ponto percentual, vamos dizer que está dentro da margem de erro. Uma inflação de 2,2. Ok, bom para um país desse porte, porém o copo meio vazio é que não tem muita perspectiva de crescimento do PIB. Nós estamos falando aí de uma estagnação, muito pelo contrário, né? Um risco de recessão. A Alemanha, inclusive, passou por uma recessão técnica. Vamos começar por aí. Este cenário, na maior economia da Europa, da zona do euro, da União Europeia, isso pode contaminar de que maneira os seus vizinhos ali, como França, como Itália e outros países? Boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Boa noite, Favale. Sempre um prazer conversar contigo também. Boa noite a todos. Favale, houve uma desaceleração, isso está sendo acreditado a uma redução do preço do álcool, do transporte, óleo de aquecimento, gasolina. Então, isso gerou uma desinflação geral, o que contrasta com a Itália, né? Você perguntou sobre a contaminação em outros locais, então existe uma deflação, uma leve deflação, uma desaceleração na Alemanha, mas um aumento inflacionário na Itália. Na perspectiva dos 12 últimos meses, a inflação da Itália em fevereiro aumentou de 1,6% para 2%. Então, existe aqui uma incongruência em dois países importantes da zona do euro, e isso é importante também porque existe um Banco Central Europeu que reduziu as taxas de juros em março de 2,75% para 2,5% ao ano. Então, esse banco ele regula a taxa de toda a zona do euro. A questão é que existe uma turbulência nesse momento, tanto uma turbulência geopolítica, que pode elevar o preço do petróleo por conta dos conflitos no Oriente Médio, especialmente agora que os Estados Unidos combatem os Houthis no Iêmen e ameaçam o Irã, que é o financiador desses grupos, dos Houthis, do Hamas, Jihad Islâmica na Palestina, Hezbollah. E os conflitos nessa área do mundo geralmente criam efeitos no petróleo, inclusive encareceu um pouco depois do ataque dos Estados Unidos aos Houthis, e se houver um ataque ao Irã, que produz 7%, aliás, é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo, produz 3% do petróleo, isso pode influenciar na inflação do mundo inteiro e afetar a zona do euro também. E aí, só para finalizar, Favale, tem uma outra questão, que são a guerra comercial dos Estados Unidos contra o mundo inteiro, sobretudo contra a Europa, que pode fazer com que produtos que os europeus venderiam para os Estados Unidos fiquem encalhados na Europa. E isso pode gerar um efeito deflacionário. Então, é muito instável o cenário agora. Por um lado, tem a pressão sobre o petróleo, por outro lado, tem a guerra comercial, e existe ainda uma perspectiva de continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo isso afeta a Europa, Favale. Professor Vitélio, agora, atravessando a fronteira da Alemanha para a França, claro, a gente não tem certeza absoluta de nada, mas pelo menos a integridade da União Europeia parece que está mais garantida. Onde que eu quero chegar? Com a Marine Le Pen inelegível, pelo menos por 5 anos, caso ela não consiga reverter isso na justiça, ela não se tornaria presidente da França. Tudo bem, ela pode também conseguir eleger um afiliado político. É que ela, durante muito tempo, e agora nessa pré-campanha, muito porta-voz desse discurso de europoceticismo, né? Vamos acabar com a União Europeia, cada um com o seu quadrado, vamos desmontar, vamos tirar a França da União Europeia, num movimento muito parecido com o Brexit. Pelo menos a gente tem uma perspectiva de que a integridade da União Europeia pode estar um pouco mais garantida. Ou eu estou errado? É uma leitura que muitos analistas têm feito, Favale. A Marine Le Pen ela reduziu
a agenda política, né, desse Reunião Nacional, um partido que ela herdou do pai dela, que inclusive foi expulso desse partido em 2015, porque ele fazia publicamente alegações defendendo o nazismo, alegações, inclusive, de que os nazistas não teriam sido muito ruins durante o período que eles ocuparam a França. Então, eram declarações antissemitas, xenofóbicas. Então, ela expulsou o pai do partido, tornou o partido mais moderado, pelo menos no discurso público. Então, na campanha que ela fez contra o Macron, lá em 2017, ela sim fez uma campanha forte contra a OTAN e contra a União Europeia. Mas em 2022 foi uma campanha de tentar mobilizar as pessoas, de tentar atrair o público em geral, tanto é que ela é muito popular, ela era favorita para as eleições presidenciais de 2027, e o provável substituto dela, o Jordan Bardella, que tem apenas 29 anos, também é muito popular, substituiu ela na presidência do partido. A questão é que depois do desastre que foi o Brexit, né, que você lembrou muito bem, com o Reino Unido encolhendo, a economia do Reino Unido encolheu pelo menos 3% o PIB do Reino Unido, outros países da União Europeia começaram a ver com maus olhos sair da União Europeia. Então, a lição do Reino Unido se espalhou. E agora, por causa da questão da Rússia, que existe praticamente um consenso dentro da União Europeia de que o Putin não vai parar na Ucrânia. Quem não faz parte desse consenso é o Orbán, da Hungria, e talvez na Eslováquia, embora a Eslováquia tenha votado favoravelmente ultimamente em prol da Ucrânia. Então, esse discurso está mais esvaziado, tanto por conta da ameaça russa, quanto pelo efeito negativo que o Brexit causou na União, no Reino Unido. Favale. Queria agradecer mais uma vez aqui os esclarecimentos do professor Vitélio Brustolin, que é de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Vitélio, é sempre um prazer, obrigado. Até uma próxima. Obrigado pelo convite, até logo.